Nascida em 1325, Inês de Castro era filha de Pedro Fernandes de Castro, senhor de Lemos e Sarria, e da sua nobre dama portuguesa Aldonsa Lourenço de Valadares. A família descendia de nobres galegos e portugueses e estava também ligada à família real castelhana por descendência ilegítima, o que permitiu a Inês mover-se nos melhores círculos sociais. Em 1339, com apenas 14 anos, Inês chegou a Portugal como dama de companhia de Constança de Castela, que pouco depois se casou com o príncipe Pedro, filho do rei Afonso IV de Portugal. Disse que Pedro inicialmente considerou a sua mulher a escolha certa, até conhecer Inês, que tinha alegadamente cabelos loiros, olhos azuis e pele muito branca. Quase de imediato, ignorando o futuro que ele estava destinado, Pedro apaixonou-se pela jovem Inês. Os dois envolveram-se numa intensa relação amorosa, mas embora suas atenções estivessem em Inês, Pedro ainda teve tempo de engravidar a mulher Constança. Até essa altura, Constança observava a forma como seu marido ficava cada vez mais apaixonado pela dama de companhia. Por isso, numa tentativa de terminar o caso, fez de Inês madrinha do filho de ambos. Em 1344, embora o casal tenha mantido um romance secreto, o rei Afonso IV de Portugal descobriu tudo. Reagiu como a maioria dos monarcas ao descobrir que o filho estava a arruinar a linhagem real. Mandou Inês para o castelo de Albuquerque, na fronteira castelhana, para a afastar do caminho. Apesar da distância, Pedro e Inês continuaram a encontrar-se secretamente. Um ano mais tarde, Constança de Castela morreu após dar à luz ao terceiro filho. Sem perder tempo, Pedro, de forma um pouco insensível, trouxe de imediato Inês contra a vontade do rei, o que estremeceu a relação entre pai e filho. Depois de banir Inês da corte, enviando-a para um mosteiro em Coimbra, o rei tentou combinar casamentos com outras princesas castelhanas. O príncipe recusava, dizendo que chorava a morte da mulher, mas acabou por declarar Inês como seu verdadeiro amor. Sem surpresas, foi decidido que ela nunca seria rainha, segundo a vontade de Afonso IV e dos seus conselheiros. Obviamente, o casal ignorou o tumulto e o escândalo, tanto que Pedro fugiu para viver com Inês e teve com ela 4 filhos ao longo de 10 anos. Em janeiro de 1355, enquanto Pedro estava fora para caçar, 3 assassinos, acompanhados por Afonso IV, foram ao convento. Conta a lenda que, quando chegou o momento, o rei ficou tão emocionado por ver os netos que cancelou a ordem. No entanto, os assassinos persistentes conseguiram convencê-lo do contrário e ele acabou por sair da sala dizendo: "Façam o que quiserem." Os 3 assassinos esfaquearam Inês até a morte e acabaram por decapitá-la com espadas, situação testemunhada por um dos seus filhos. Inês tinha apenas 29 anos. Destroçado e alimentado pela vingança, quando Pedro descobriu que a sua amada tinha sido brutalmente assassinada, declarou guerra civil contra o pai e foi em busca dos assassinos. Apesar de todos os seus esforços, foi rapidamente vencido. No entanto, 2 anos mais tarde, o rei Afonso IV morreu e Pedro ascendeu ao trono em 1357. Um dos seus primeiros atos enquanto rei foi a declaração de que ele e Inês tinham, na realidade, casado em segredo alguns anos atrás. Por isso, embora estivesse morta, tornou-a rainha ilegítima e assumiu os filhos como herdeiros. Séculos mais tarde, nunca ninguém confirmou a veracidade dos fatos. Sendo assim, a palavra de Pedro permanece como a única prova do seu casamento. Tornar Inês a rainha póstuma do país não foi o ato mais radical de Pedro enquanto rei. Algumas versões da lenda levam o amor do casal a outros níveis ao sugerir que, depois de a ter declarado rainha, mandou exumar o corpo de Inês. Como se não fosse o suficiente, Pedro forçou toda a corte a jurar lealdade à nova rainha e a beijar a bainha do seu vestido. Seis anos mais tarde, Pedro conseguiu finalmente vingar-se dos assassinos de Inês. Após anos de buscas, conseguiu capturar 2 dos assassinos, o terceiro acabou por fugir. Pedro executou-os publicamente ao arrancar os seus corações enquanto ainda estavam vivos, um pelo peito e o outro pelas costas. Em 1360, num ato final de amor para honrar a rainha póstuma, Pedro ordenou que o corpo de Inês fosse transferido de Coimbra para o Mosteiro Real de Alcobaça. Encomendou a construção de 2 túmulos em mármore, decorados com cenas das suas vidas, e prometeu que ficariam juntos até o fim do mundo. Na verdade,
Os túmulos estão em lados opostos para permitir que Pedro e Inês olhem um para o outro após a morte.